Bom dia, já tão pertinho de concluirmos o mês de novembro, hoje 22. Desejo que ainda tenhamos tempo para amar, perdoar, abençoar e partilhar bens, tempo, influência e, acima de tudo, a graça de Deus. A graça de Deus custa tudo para quem dá e nada custa para quem recebe. Deus fez assim conosco e agora precisamos fazer com outras pessoas à nossa volta. Quero compartilhar isso hoje, esse fruto chamado graça divina. O texto escolhido para nossa reflexão está em Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10, que nos diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Graça e misericórdia são gêmeas fraternas. Tiveram início na mesma pessoa, brotaram da mesma fonte e aparecem simultaneamente, mas não são idênticas. A misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, a graça nos dá o que não merecemos. Graça, do grego charis, denota boa vontade, bondade e benefício. Lembrando aqui que a palavra bondade está naquela lista dos frutos ou do fruto do Espírito, e hoje, então, podendo receber essa graça, essa bondade, essa misericórdia de Deus derramada sobre a humanidade. Evoca imagens de um superior concedendo favores a um inferior indigno. A graça do Senhor inclui um favor não merecido, aceitação não esperada e amor incondicional. Jesus é o doador da graça. Uma amostragem dos dons da graça inclui salvação, adoção, direito à herança, cidadania celestial, santidade, acesso a Deus, perdão, preparação para o serviço, habitação do Espírito Santo em nós, armadura de Deus nos protegendo, nos capacitando para a realização da sua obra e muito mais. Não é de se admirar que sua graça seja denominada multiforme, como diz em 1 Pedro 4,10, que será o último texto que nós vamos ler e poder descrever essa multiforme graça de Deus daqui a pouquinho. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Qualquer que possa ser o impacto do pecado, sua graça é mais potente. Deus é um Deus doador, Ele nos concede o seu amor e ama concedê-lo. Graça é um dos seus maiores prazeres. Com essa palavra aqui, nós agora queremos dar continuidade ao texto que vem nos falar em Efésios 2, de 8 a 10, quando ele vai falar que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Não vem de nós, não vem de ninguém, mas é um dom de Deus, exclusivo de Deus, bênção de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quero chamar a sua atenção exclusivamente quando ele diz aqui que tudo começa com a graça de Deus. É dele a iniciativa em providenciá-la. A salvação é dada àqueles que não a merecem, e isso com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra feita por ele. É dada como uma possessão presente. Quem a possui sabe que a tem. Escrevendo para os Efésios, Paulo diz: sois salvos. Tanto ele como seus leitores sabiam disso. A maneira como recebemos a dádiva da vida eterna é mediante a fé. Ter fé, nesse caso, significa
assumir o lugar de pecador culpado e perdido e receber o Senhor Jesus como única esperança de salvação. A verdadeira fé que salva se manifesta quando a pessoa se entrega totalmente a Cristo. Qualquer ideia de merecimento ou de que o homem pode adquirir a salvação pelas obras é completamente destruída pelas palavras "não vem de vós". Pessoas mortas nada podem fazer e pecadores nada merecem a não ser julgamento. E a palavra forte hoje, certeira, graciosa, é dom de Deus, como diz o texto. Uma dádiva é forçosamente de graça. É um presente incondicional. É somente assim que Deus oferece a salvação. O dom de Deus é a salvação pela graça mediante a fé. Esse dom é oferecido a todas as pessoas em todos os lugares. É muito importante nós entendermos isso, porque essa graça, esse dom, essa aproximação, esse cuidado não é obra de homens, é uma obra divina. E quando João capítulo 15, versículo 16 vai nos dizer: não fostes vós que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, para irem e darem fruto, e o vosso fruto permaneça. É grande a minha alegria de saber que antes que eu tomasse uma iniciativa de procurar a Deus, Deus me procurou. Deus me encontrou e me trouxe para perto dele, de onde eu jamais quero sair. A graça, o cuidado e a sua misericórdia é para a humanidade os maiores presentes em momentos de desespero, de aflição, do que quer que você esteja passando, do que quer que você possa estar passando nesse momento. Deus continua te procurando e também derramando graça sem medida quando Ele perdoou e continua nos perdoando mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vem de obras significa que não se pode obtê-la por atos que parecem meritórios. As pessoas não são salvas pelas obras, também não são salvas pela fé adicionada às obras. Somos salvos somente pela fé, pelo dom maravilhoso que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já caminho aqui para a conclusão desse áudio e, como eu falei, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele vai nos dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aprendemos com Deus como derramar graça sobre a humanidade e agora nós precisamos servir a essa humanidade, porque Deus nos desafia a levar essa multiforme graça de várias maneiras. A palavra múltiplas formas quer dizer de muitas maneiras. Então ele diz: se fala, faça como quem transmite a palavra de Deus, e eu diria cheia de graça. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, cheio de graça, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, que é a graça de Deus sobre a humanidade. Que palavra preciosa! Deus derrama graça sobre nós e agora nós derramamos graça sobre a vida das pessoas, seja através do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade, da gentileza, da palavra de encorajamento de todas as formas, de várias formas, como 1 Pedro 4,10 está nos desafiando a transmitirmos, a testemunharmos e a vivermos estas muitas formas da graça de Deus. Glórias ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Continue nos ajudando. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E a palavra hoje é a graça de Deus sobre nós, sobre toda a humanidade. Amém.